porque quais são os problemas? Como é que nós estamos? Quais são os problemas em relação às ISTs? E em cima desses problemas a gente vai conversando com vocês sobre possíveis ações para minimizar esses problemas. Primeiro ponto, a epidemia do HIV, ou pandemia também, porque o HIV é uma pandemia, está concentrada, vejam bem que isso é importante, algumas populações. Então, na verdade, HIV/AIDS não cresce na população geral. É em algumas populações que foram denominadas de populações chaves. Antigamente tinha um nome feio, grupo de risco. Né? Antigamente falava muito isso, grupo de risco. Não é grupo, são populações, de acordo com o comportamento, elas têm uma prevalência maior do HIV. Então, são elas gays, homens que fazem sexo com homens, mulheres profissionais do sexo, pessoas privadas de liberdade, né, presídio, e pessoas trans, que têm uma prevalência do HIV muito alta. A maior prevalência do HIV hoje entre as populações é em pessoas trans. Então, nós temos esse fato, que a epidemia do HIV é alta, a prevalência do HIV é alta nessas populações. E aí, como fica a atenção básica, a atenção primária com relação a essas populações? Esse é que é o desafio. O desafio da equipe da estratégia de saúde da família chegar até essas populações. Então, primeiro ponto, para vocês que vão trabalhar ou que trabalham na atenção básica, é que vocês identifiquem no território de vocês, na UBS, onde vocês estão, vocês procurem interagir com a comunidade e identificar essas populações-chave. Pronto. Esse é o princípio básico. Onde é que estão? Eu acho que deu uma travada. Foi só aqui, gente? Não, travou mesmo. Não, presídio. Voltou. Se tem, vai ter que... Doutor Almir? Alô? Oi, Oi? deu uma travadinha. Alguém ligou para mim. No meu município tem presídio, vamos até o presídio fazer ação de prevenção no presídio. Então, o primeiro ponto, quando vocês estão na atenção básica, é identificar quem são as populações-chave e traçar estratégias de como chegar até elas. Tá? Como chegar? Levar o teste, levar os insumos de prevenção, camisinha, etc., gel, e chegar junto nessa população e tentar criar um vínculo. Olha lá, um vínculo dessa população com a unidade de saúde. Isso é fundamental. Esse é o ponto de partida para se trabalhar com relação às ISTs. O segundo problema é que o diagnóstico do HIV vem sendo tardio. O que é isso? É você descobrir que a pessoa está com HIV lá na urgência do Hospital Governador João Alves, lá na urgência do Hospital de Estância ou no Hospital de Glória. Então, muitos casos são detectados a nível da urgência hospitalar. Está errado. A gente tem que detectar na atenção básica. Por quê? Uma pessoa que é detectada com HIV na urgência já foi o diagnóstico tardio. Ela vai começar o tratamento, mas já vai começar
tardiamente. Consequentemente, a qualidade de vida dela vai ficar comprometida. Então, nosso desafio na atenção básica é abrir esses casos lá na atenção básica, para não deixar chegar a uma urgência, uma pessoa caquética, com diarreia que já estava há não sei quantos meses. Ninguém pensou em HIV, não pode. Uma pessoa com diarreia persistente, estou dando um exemplo. Uma pessoa com diarreia persistente, é importante pensar no HIV. Vocês sabem que a gente só diagnostica uma patologia se a gente pensar nela. Se a gente colocar na mente, na listinha da gente, o diagnóstico de HIV. Como hoje, está bem claro. Quem tem tosse, com dificuldade de respirar, já pensa logo em Covid. Em outra época, não pensava. Né? Então, o diagnóstico tardio. Qual é o desafio para diminuir o diagnóstico tardio? É oferecer o teste na atenção básica. E esse teste já existe pelo SUS. Hoje, todos os municípios de Sergipe têm o teste rápido. A sífilis, HIV e hepatite B e C. Então, o teste está lá. Agora, tem unidade de saúde que não faz, tem a equipe de saúde da família incompleta, que não tem quem faça. Aí tem os problemas locais. Mas esse é um ponto importante. É oferecer o teste na atenção básica. Lógico, para isso, os profissionais de saúde precisam ser capacitados, não é? Na teoria e na prática. E aí eu recomendo a vocês procurarem o Telelab. Telelab, o site do Ministério da Saúde, Telelab. Vocês procuram até no Google mesmo. Lá tem os cursos do teste, sífilis, hepatite, HIV. Vocês fazem o curso teórico, certificam e depois procuram o seu município para fazer a prática. Então, é uma recomendação importante para quem quiser já se envolver na questão do teste. Bom, então já citamos duas coisas. Primeiro, as populações chaves que nós vamos procurar no nosso município. Segundo, vamos melhorar a testagem, facilitando o acesso, capacitando, para que a gente possa detectar aquele caso de HIV mais cedo. Começando mais cedo o tratamento, essa pessoa vai ter uma melhor qualidade de vida. E um detalhe importante, ela não vai infectar outras pessoas. Porque se ela começar o tratamento cedo, a carga viral vai cair. Ela será uma pessoa chamada indetectável. A carga viral, o HIV, cai no sangue. Se essa pessoa tiver uma relação sexual sem camisinha, a probabilidade dela infectar outra é muito difícil. Então, segundo assunto nosso, diagnóstico tardio. O terceiro tem muita ligação com a equipe de saúde, a estratégia de saúde da família. Vejam, tem pessoas com HIV que abandonam o tratamento. Abandonam por vários motivos. Situação de pobreza, vulnerabilidade social, autoestima lá embaixo, enfim, preconceito familiar, enfim. Tem muitos deles que abandonam o tratamento. Olha a importância de vocês na atenção básica. Se essa pessoa criar um vínculo com a unidade básica,
vocês poderão ajudar para que ela não abandone o tratamento. Eu sei que ela está fazendo tratamento na unidade de referência. Aqui em Sergipe, quem é a unidade de referência para HIV? É o SEMAR Siqueira Campos, na Rua Bahia. Todos vão para lá. É a unidade de referência. Mas aí você vai dizer assim, por exemplo, um de vocês está trabalhando Santo Amaro, cidade de Santo Amaro. Aí detecta um caso de HIV em Santo Amaro. Aí você vai, confirmou, encaminhar para o SEMAR. Aí você diz para ele, olha, a partir de hoje, o senhor fica direto sendo acompanhado do SEMAR. Nada disso. Continua na atenção básica. O SEMAR é o apoio para a dispensação de medicamento, lá tem infectologista, mas demandas pequenas podem ser resolvidas na atenção básica. Então, não vamos, como eu digo, empurrar o paciente. O SEMAR, tipo assim, lavo minhas mãos. Não. Ele vai continuar na atenção básica sendo assistido. E aí vocês podem ajudar nessa vinculação e fazer com que ele não abandone o tratamento. Ok? Então, esse é outro ponto importantíssimo. O quarto ponto está ligado com a pandemia da Covid. O Ministério da Saúde nos diz que caiu a procura dos exames em 50% por causa da pandemia. Então, cabe a nós, da atenção básica, correr atrás para diminuir esse prejuízo na testagem. Como? Incentivar nos seus municípios, no seu território, sem precisar aglomerar. Não precisa aglomerar. Incentivar no seu território que as pessoas vão ao UBS fazer o teste de HIV, sífilis, hepatite B e C. Então, nós estamos num momento delicado e a pandemia voltou não, ela não foi embora, na verdade. E aí, essa queda a gente pode corrigir com mais ações, as equipes, as estratégias, a equipe de estratégia de saúde da família, o agente de saúde, toda a equipe incentivando para que essas pessoas façam o teste. Esse é o quarto problema que a gente tem como minimizar. Agora, chegamos a uma situação mais grave, eu digo, com relação a Sergipe. É a sífilis. Não é só o HIV. É a sífilis. Sífilis é vocês sabem, uma infecção bacteriana antiga, muito antiga, e que continua com a prevalência alta, principalmente em crianças. Não tem nada a ver com a história, né? O papai transou com a parceira, o homem transou com a parceira, ele se infectou não sei com quem, com a bactéria da sífilis, passa para a parceira fica grávida, infecta o bebê. Então, nós estamos na atenção básica com um grande desafio que é reduzir, não é reduzir, zerar os casos de sífilis em criança. Não é para nascer criança com sífilis, é zero. Como não é para nascer criança com HIV, é zero. Só que em Sergipe temos uma média de 300 criancinhas nascendo com sífilis por ano. E temos já um total de 140 crianças com HIV. Então, vejam, 140 crianças com HIV são 140 falhas do pré-natal. 300 ou 400 crianças nascendo com sífilis por ano são 300 ou 400 falhas do pré-natal. E aonde a gente pode corrigir? Na atenção primária.
Como? Primeiro, vamos correr atrás onde é que tem gestante no meu território. Vamos correr atrás dessas gestantes. Saber se ela está fazendo pré-natal. Por que é que não está fazendo? Vamos facilitar o acesso dela ao pré-natal. Tá? Então, esse é um ponto. A chamada busca ativa das gestantes. Procurar gestante no território de abrangência daquela UBS. Tentar convencer, se for por outras dificuldades, fazer todo o possível para que o pré-natal chegue a essa gestante. E a novidade qual é? Convidar o parceiro sexual dela. Tá? É importante convidar o parceiro sexual para que ele também faça os exames. Certo? Já me perguntaram assim, até para vocês relaxarem. Ô, doutor, Travou de novo. isso alô? Doutor, travou de novo. Tem gente tentando aí. Então, é importante levar o parceiro sexual também, tá? Travou, professor, travou no doutor. Eu tô curioso para saber o que ele falou depois do doutor. Hã? Travou na hora do doutor e eu queria saber o que falaram para o senhor. Ah, sim. Doutor Mi, e se a parceira ou se a gestante tiver mais de um parceiro sexual? Aí, agora, aí eu disse a vocês, não chame no mesmo dia, senão vai ter problema. Então, chama individualmente, né, em dias diferentes, mas o importante é que eles façam o teste. Tá? Então, eu deixo para vocês. Esse é um grande desafio, a gente enfrentar e tentar eliminar os casos, os novos casos de sífilis em crianças. Para isso, nós temos que descobrir a sífilis no adulto. Oferecer o teste no adulto. Então, vejam que tudo na atenção primária gira em torno do teste. Esse é mais importante. É a testagem. Sem o teste, nada feito. Então, esse é um ponto extremamente importante. Um aspecto importante sobre a sífilis, a gente tem descoberto mulheres gestantes com sífilis na maternidade. Não é para descobrir na maternidade, é para descobrir antes, na atenção primária. Aí está descobrindo quando o bebê vai nascer. É a mesma coisa que eu disse com relação à AIDS, você descobrir o caso de AIDS na urgência. É tardio. A mesma coisa com a gestante. Você descobrir que a gestante está com sífilis ou está com HIV na maternidade, foi uma falha cruel da atenção básica daquele município. E, por último, como nessa árvore de problemas, é que nós temos um baixo diagnóstico das hepatites. Hepatite B e hepatite C. Lógico, olha o que eu disse a vocês. Tudo gira em torno do teste. E nós temos o teste rápido de hepatite B e C. E olha que notícia. A hepatite B ainda não tem cura, mas a C já tem cura. Tem tratamento, tem cura. E às vezes nós perdemos pacientes com cirrose, com câncer de fígado, porque não começaram o tratamento da hepatite C. Então é muito importante essa testagem chegar à atenção básica. E por último, a vacinação. Existem duas vacinas ligadas às ISTs. Quem lembra quais são? HPV e hepatite B. Olha a cobertura nossa, tá pequena.
Então, na atenção básica, é importante que nós possamos incentivar as pessoas a fazerem o teste. Tá? A fazerem o teste e a vacina. Hepatite B, que é aberta a todos, e a do HPV é só para meninas de 9 a 11 e meninos até 11 anos, a vacina contra a hepatite, contra o HPV. Tá? Então, isso é muito importante. Esses são, assim, os pontos que eu elenquei como problemas para a gente levar para a atenção básica e tentar minimizar esses problemas. Uma novidade para chegar na atenção básica, na atenção primária, é a chamada prevenção combinada. Todo mundo hoje precisa estudar bastante o que é prevenção combinada. São novas formas de prevenção ao HIV. Não é só a camisinha agora. Antes era só a camisinha. Nós éramos apenas incentivadores da camisinha. Hoje existem outros meios que previnem o HIV. Eu já acabei de dizer aqui. Se você tratar, se você diagnosticar e tratar, essa pessoa dificilmente vai infectar outro. Então, chama-se tratamento como prevenção. O segundo, e se a minha camisinha estourou, doutor? O que é que eu faço? Se a camisinha estourar, você vai procurar uma unidade de urgência e diz assim, eu quero a PEP. PEP, profilaxia pós-exposição ao HIV. Você vai lá na urgência, faz o teste. Se der negativo, você vai levar para casa uma medicação, vai tomar durante 28 dias. Quando completar 28 dias, faz o teste novamente para confirmar ou não se houve a infecção. Para ver se houve ou não a infecção. É a PrEP. E tem a PrEP. O que é a PrEP? A PrEP é profilaxia pré-exposição. Isto é, para quem se expõe ao risco com frequência. Aí é bom procurar um serviço, no caso aqui em Aracaju, no Hospital Universitário, diz, olha, eu sou uma pessoa que detesta camisinha, mas gosto de transar. Aí você vai se cadastrar nessa PrEP. Isso aí é muito importante. Então, em resumo, as questões ligadas a IST e HIV para atenção básica são essas recomendações. Ok? Deu para entender? Foi excelente, doutor Almir, como sempre. Todas as suas aulas são sempre muito esclarecedoras e muito boas. Não precisa nem de slide, porque a gente consegue se guiar pelos seus exemplos mesmo. A gente abriu um formulário para o pessoal fazer umas perguntas para o senhor responder. O senhor tem um tempinho para a gente fazer essas perguntas? Tá, mais um tempinho, tá. Prontinho, então eu vou abrir aqui rapidinho, certo? Tá. Enquanto isso, a professora Márcia Estela levantou a mão, então passamos a palavra. Boa noite, doutora Almir, tudo bem? Boa, tudo bem. Estou aqui, viu? Agora estou na UF. Eu sei. Saí da sede. Doutora Almir, assim, ó, eu queria até fazer tipo uma consideração mesmo, com relação à abordagem do HIV na atenção primária, né? Eu eu estou com os médicos, tem médicos aqui que são na atenção primária lá de Socorro, tá? Mas a questão é a seguinte, eu estou trabalhando atualmente no CRI também, e como lá no CRI a gente faz a imunização dos pacientes com HIV, né, os soropositivos, eu tenho visto, eles conversam muito com a gente, né, doutora Almir? Então, uma coisa que eu tenho visto, até já comentei, é que a história do estigma, né? Às vezes, quando eu digo para eles assim,
Não, mas essa vacina, vocês podem fazer essa vacina lá na unidade de saúde lá da sua cidade. Aí ele chega para a gente e diz assim, mas se eu for fazer essa vacina lá, eles vão saber que eu tenho essa doença? Então fica uma coisa assim, eu queria só comentar, porque existe esse estigma deles, às vezes, não procurarem atenção primária, né, com medo de divulgar um diagnóstico que eles não querem que o próprio município, né, que o município pequeno saiba, né, e que a equipe de saúde saiba, né, porque como o senhor disse, a maioria dos casos, o diagnóstico é no hospital, infelizmente é mais tardio, né, e assim, outra coisa também que eu tenho visto, que eu, sinceramente, Dora, eu não trabalhava com HIV, mas agora eu estou trabalhando nesse sentido. A outra conversa deles é dizer assim, mas se meus exames estão bons, então eu não tenho mais a doença. Então ainda existe assim uma coisa deles pensarem que, aí eu explico que não, que é como se fosse a diabetes, se eles pararem de usar o exame. Aí tem a história, minha carga viral tá zerada, tá ótima, tá boa, meu CD4 tá bom, então quer dizer que eu não vou mais transmitir a doença. Aí você tem toda uma conversa com eles para explicar isso. Mas isso é secundário. Eu acho que para atenção primária, o que pega muito é isso, doutor Almir, essa história do estigma. Talvez eles não procurem, mesmo eles tendo aquela dúvida se tem ou não, talvez eles não procurem atenção primária, os médicos, a equipe, por causa do estigma, né? Não sei se o senhor tem essa experiência, o senhor pode dizer alguma coisa? Sim, o estigma era maior antes, né? O preconceito era maior antes, a discriminação era maior antes. Diminuiu, mas ainda existe. E eles próprios, muitos deles não querem que a gente descentralize a assistência para a atenção básica por causa disso. Eles já têm vínculo com seus médicos e enfermeiros e também ficam com medo da quebra do sigilo no município. Às vezes é uma pessoa que é conhecida naquele município, fica com medo da quebra de sigilo. Então, tem muitos que preferem não descentralizar. Não, deixa a gente aqui no SEMAR mesmo. O SEMAR já tem mais de 6 mil pessoas em atendimento, então é muita gente. É verdade, mas, é verdade. infelizmente, o estigma existe. Mais alguma coisa? Eu vejo os meninos têm algumas perguntas, né? A gente tem algumas perguntinhas aqui. A primeira é, qual a opinião do senhor em relação à vacina contra HIV que está sendo testada e o futuro em relação a HIV? Olha, eu torço que, da mesma maneira que o mundo todo se motivou para a vacina da Covid, que essa energia fosse dedicada ao HIV, porque a vacina do HIV teve pesquisa, teve voluntário e depois parou. E agora está voltando, mas muito lentamente. Eu torço para que aconteça. Essa vacina vai ser importante. Certo. A segunda pergunta é, em sua opinião, qual é o maior impeditivo no combate à sífilis em Sergipe? É a falha do pré-natal. Tratamento errado. Falta de teste no momento oportuno. Pré-natal começando tarde. Não estou culpando a OB. Existe motivo do serviço e motivo também da gestante. Mas é falha no pré-natal. Certo. A outra pergunta é, a PrEP pode ser, de alguma forma, um empecilho no tratamento de outras ISTs? Não, a PrEP, a pessoa que vai ser candidata à PrEP, ela vai ser assistida como um todo. Então, ela vai fazer exame de sífilis, de hepatite, vai ser incentivada a usar camisinha depois. A PrEP, ela não é incentivada a ficar só tomando medicamento. Ela vai ser incentivada a usar a camisinha para deixar esse comportamento, essa atitude de risco. Ela é orientada para abandonar depois essa situação de risco e terminar incorporando a camisinha na vida dela. Certo. A gente tem mais 3 perguntinhas, pode ser? Pode? Vai lá. Com a disponibilização da PEP na UPA, houve maior procura ou não? Houve. Agora, desculpem a sinceridade, houve também
problema ruim em atendimento. Tem gente que me liga, doutor Almin, eu vim pegar a PEP, já tenho 4 horas aqui esperando. Não, PEP é urgência. PEP não é para a pessoa, é a profilaxia. Quanto mais demorar, pior. Então, tem gente que me liga, estou aqui 4 horas esperando ser atendido, na UPA tal. Isso afasta as pessoas. A gente precisa melhorar os serviços que oferecem a PEP. A outra pergunta é: há a possibilidade de ampliar o acesso e a dispensação da PEP e da PrEP nas UBSs? Aracaju já está se organizando para isso. A PEP já existe em hospitais regionais também, mas em Aracaju tem um projeto, o município tem um projeto para ampliar a PEP e a PrEP. Excelente. A última é: quais os riscos de usar a PrEP com frequência? Não, eu acho que confundiu. A PrEP é para usar continuamente. Que a PrEP é um comprimido todo dia, continuamente, não pode parar. Agora, eu acho que ele confundiu. A PEP é que usa só 28 dias, depois para. Se usar continuamente, essa pessoa está se expondo frequentemente ao risco. Em vez de ela procurar a PEP, ela tem que procurar a PrEP. Quem usa a PEP frequentemente vai causar problema, resistência viral, uma série de coisas. E essa pessoa precisa estar no lugar errado. Ela precisa procurar a PrEP lá no hospital universitário. Certo, professor. Doutor, eu acho que foram só essas por enquanto. Muito obrigada pela sua presença. A gente fica muito feliz, como sempre, com suas contribuições. A Liga agradece mais uma vez e muito obrigada a todos também. Parabéns a vocês da Liga. Quando tiver ações presenciais, que essa pandemia foi embora, pode me chamar que a gente vai para lá para reunir com vocês. Por enquanto, vamos ficar só à distância. Viu? Pode deixar, doutor. Tá bem? Obrigada a você. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Vou partir para outra live agora. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, agora a gente vai para a segunda parte da nossa noite, da nossa aula aberta, com a doutora Flávia Ellen, que também ela foi formada na UFES, nossa coleguinha. Ela é residente em Medicina da Família na UFRJ. E vai estar também falando com a gente um pouquinho sobre as HIV e AIDS e as ISTs na atenção primária. Se você quiser começar também se apresentando um pouquinho, Flávia, pode ficar à vontade. Tudo bem, boa noite, gente. Estão conseguindo me ouvir bem? Meu fone deu problema, eu estou pelo celular mesmo. Estamos sim. Você tem algum slide para apresentar? Quer que eu apresente ou você apresenta? Acho que eu posso compartilhar aqui. Eu estou com o computador. Certo. Fica à vontade. Abrir aqui. Enquanto eu tento abrir, primeiramente agradecer o convite, né? Fico muito feliz de conhecer essa liga. Finalmente saiu do papel aí. Finalmente voltou. Não sei se uma galera mais nova, não sei se vocês pegaram a época da Lanfac ainda, que foi a liga anterior de medicina de família. Acho que tem um tempinho que ela estava parada. Ai, gente. Eu tenho problema com tecnologias. Estou tentando compartilhar a tela aqui. Gente, só aproveitando para avisar que o link de dúvidas é o mesmo, certo? Só vocês entrarem que tem uma partezinha para perguntas para serem feitas para a Flávia. Aí, quem quiser também fazer perguntas no decorrer da apresentação, pode abrir o mesmo link. Pronto, agora foi. Então, me apresentando, né? Eu sou egressa da UFES, me formei na turma 96. Tenho pouco menos de um ano de formada, recém-formada também. Estou fazendo residência de medicina de família
no Rio, no programa da UFRJ, em parceria com a Fiocruz. E, primeiramente, acho que aproveitando o link dessa discussão sobre a rede mesmo com o Dr. Almir, né? Infelizmente a gente não pôde conversar um pouquinho junto, mas foi muito bom poder ouvir ele novamente também. Fui aluna do Dr. Almir e sempre foi um prazer muito estar aprendendo com ele. E em relação aqui no Rio, a gente tem uma experiência um pouco diferente. Então, aqui no Rio, a gente dispensa a PrEP na atenção primária, a gente tem a possibilidade de fazer a PrEP na atenção primária e a gente trata boa parte dos casos de HIV na atenção primária também. Então, na faculdade, eu vivi um pouco da experiência e vi um pouco do outro lado, dos pacientes terem o receio, principalmente os pacientes que já eram da capital, de ter esse receio de fazer o tratamento no SEMAR, no hospital universitário, por ter um certo estigma de ser ambulatório de HIV. Então, as pessoas que tinham alguma vinculação com aquele serviço, que moravam perto, que, enfim, conheciam pessoas que frequentavam, tinham esse medo de estar naquele serviço e serem estigmatizados, serem identificados como pessoas que estão ali porque estão fazendo tratamento para HIV. Então, quando eu vim para o Rio, eu não sabia que esse tratamento era feito na atenção primária. E está sendo uma experiência muito, muito, muito rica. Está sendo uma experiência muito importante para mim de ver esse outro lado e ver essas outras possibilidades que a abordagem na atenção primária traz. Então, sobre hoje, é um tema bastante amplo, né? Abordagem, manejo de HIV e outras STIs. Achei que não valeria a pena, até pelo tempo, pelo que já esperava que seria, no geral, pessoas que estão mais no começo do curso, também deve focar muito nessa parte mais técnica de tratamento, mas eu acho que a abordagem, particularmente, foi o que eu mais tive dificuldade. Eu acho que é uma coisa que a gente menos conversa sobre, acaba não tendo Flávia, tanto contato assim. Oi? tá cortando um pouquinho o seu áudio. Acho que minha internet não tá muito legal. Em que momento que cortou, você consegue me dizer? É que tava cortando esporadicamente. Às vezes você falava e travava e falava, dava para entender um pouquinho assim pelo contexto, mas tem horas que falhava bastante, sabe? Eu não sei se é a proximidade com o microfone ou se é a conexão. Mas agora tá perfeito. Mas dá para entender, dá para entender. Se parar em algum momento, eu te aviso. Então, vou pedir para vocês me avisarem se tiver algum problema. Meu fone deu problema, né? Porque os celulares deixavam um pouquinho mais também. Bom, então hoje eu vou focar um pouco mais nessa abordagem, em como que é essa experiência, como que é principalmente a comunicação, quais que são os desafios da gente conseguir garantir essa adesão. Acho que muitos dos desafios que o Dr. Almir trouxe, a gente, nesse contexto de ter o tratamento na atenção primária, enfrenta também, mas com outras coisinhas vão surgindo. Vou tentar passar a tela aqui. Então, como a Almir trouxe também, falar em IST na atenção primária é falar em prevenção combinada. Vou falar em prevenção primária, de prevenir essas primo-infecções, de cortar essa cadeia de transmissão. Falar em prevenção secundária, seria esse rastreio, esse diagnóstico precoce dos casos, e prevenção terciária também, que é o tratamento, que é prevenir, impedir que aquela situação se agrave, que leve a complicações mais sérias. Não sei se vocês conhecem essa imagem famosinha, é a mandala da prevenção combinada, né? Que ela traz essa ideia de que um desses itens, sozinho, geralmente não é suficiente. Então, que a gente precisa saber, conhecer essas possibilidades, ter essas possibilidades amplamente acessíveis. Deram uma dica aqui falando que talvez desligando a câmera melhore a conexão com o microfone. Sim. Obrigada. Vou tentar, sim. E sempre que cortar, me avisem, por favor. Certo. Pronto.
Então, a mandala traz diferentes pontos-chave nessa prevenção combinada, né? E principalmente passando essa ideia de que cada item desses isoladamente não é o suficiente. Então, que a gente precisa ter esses itens amplamente disponíveis e abordar, entender cada paciente, abordar por completo cada paciente e decidir junto quais que são as melhores opções para aquela pessoa, como que a gente consegue caminhar um pouquinho mais nessa prevenção. Então, eu trouxe algumas coisas da epidemiologia, que a Almi já comentou também. Então, um pouco do... A gente vê um aumento dos casos em populações específicas, a gente vê um aumento dos casos nessa população mais jovem, entre os 15 e os 30 anos, também é uma população-chave. A gente tem alguns números, esses gráficos são do boletim de 2018 sobre a incidência, a prevalência do HIV. A gente vê alguns números aqui, um aumento de diagnóstico em pessoas pardas e negras, isso mostra uma ampliação do acesso também. Mas a gente vê aqui também que a população preta, por exemplo, apesar de ser uma parte pequena daquela fração, é uma parte importante do número de óbitos por HIV. Então, a gente tem uma proporção maior do número de óbitos em pessoas pardas e negras, que também reflete como está o acesso ao tratamento. Então, um pouco das populações chaves, né? Populações e contextos de risco aumentado, mostra por que são populações prioritárias em algumas daquelas medidas, mas é importante avaliar também os contextos de risco aumentado. Então, só fazer parte daquela população não é um fator de risco. Então, a gente entender o contexto, a gente precisa falar com essas pessoas, falar com os pacientes que buscam teste rápido, para quem a gente oferta o teste rápido, falar sobre sexo, sobre prática sexual. Então, identificar práticas e contextos que podem representar um risco aumentado. Então, aqueles pacientes que a gente vê que estão repetidamente buscando pela PrEP, pela profilaxia pós-exposição, pacientes em contextos de troca de sexo por dinheiro e objetos, pacientes já com histórico repetido de ISTs, com diversidade de parcerias sexuais ou de relações desprotegidas. E a testagem rápida, então, como a Almi já trouxe bastante também, é importante que ela esteja amplamente disponível. Então, aqui a gente tem, imagino que Aracaju, na maioria dos pontos a gente consiga ofertar esses testes, né? Mas nem sempre o paciente vem com essa demanda. Então, nem sempre a pessoa chega para fazer um teste rápido, mas pode chegar por outras questões. Então, é importante a gente ofertar o teste rápido também. É importante a gente oportunizar o teste rápido em consultas por outras questões. Então, pacientes adolescentes, jovens, sempre tentar ofertar ali anualmente essas populações chaves com a frequência maior também. Uma pessoa que tem um diagnóstico ou uma suspeita de algum EST, muitas vezes ela não relaciona, a pessoa chega com corrimento, chega com úlcera genital, chega com vesículas em região genital, chega com uma dor escrotal, outras questões que façam a gente suspeitar da EST. Às vezes ela vem buscando tratamento para aquela situação específica, mas é um momento importante para a gente oportunizar a testagem. A gente tem que levar o teste às pessoas. Então, sempre lembrar de fazer no momento do diagnóstico e repetir, considerando esse período aí de viragem sorológica também, né? E as pessoas com uso de PrEP também têm essa indicação da testagem regular. Então, a cada visita ao serviço, os testes rápidos têm que ser realizados. E uma coisa que é importante é a gente identificar os tipos de demandas que surgem. Então, na UBS em que eu trabalho, particularmente, a gente usa tem uma planilha de atendimento. Então, todo mundo que chega para ser atendido tem lá o nome, idade, o horário que chegou e a queixa principal. Então, você vê aquela queixa, você fica pensando, né? O que será que vem? Quando aparece a queixa, teste rápido, muitas vezes a gente é surpreendido também. Então, tem aquela demanda verbalizada pelo paciente, que é fazer o teste, mas é importante a gente identificar o que é que pode ter de demanda por trás daquilo e da gente ter a nossa agenda também, o que é que a gente quer oferecer nessas situações.
Então, é importante que o teste rápido, ele não seja um item de consumo. Ele é um momento, então a busca pelo teste é um momento para oportunizar a prevenção. Então, um pouco da experiência que eu tive esse ano, assim. Chegaram pacientes vítimas de estupro, que a demanda era teste rápido. Isso demorou a aparecer na consulta. Chegaram pacientes que, às vezes o paciente não sabe que tem um tempo de latência ali, ele acha que se teve a exposição, assim que ele fizer o teste já vai aparecer. Então, chegaram pacientes que tiveram exposições ou com parceiros sorodiscordantes ou com pessoas que eles não tinham contato, não sabiam se poderia ter uma infecção ou não. Então, vem com essa demanda de teste. Então, por isso que é importante a gente não fazer do teste como um balcão de serviço. Faz o teste, dá o resultado e pronto. É o momento da gente conversar com esse paciente, da gente entender melhor esse paciente e, às vezes, de identificar demandas graves que estão por trás daquilo ali. Nesses casos, especificamente, tem uma coisa que vai muito de um perfil também. Às vezes, eu faço residência clínica da família, onde eu sou médica da equipe, né? Aqui na residência a gente assume a equipe junto com outro residente também, num complexo de favelas na zona norte do Rio, o complexo de Manguinhos. Eu trabalho na comunidade do Mandela, e conversando com colegas de outras residências, a gente vê que tem um perfil de procura diferente. Então, nunca um paciente chegou para mim procurando uma profilaxia pós-exposição. Colegas que trabalham em regiões mais centrais, isso acontece. As pessoas às vezes têm acesso maior à informação também, que nem sempre em outros locais chega. Então, os pacientes para quem eu fiz PEP até agora, nesse tema de residência, foram pacientes nessas situações, que chegavam buscando teste rápido e durante a consulta a gente identificava que eram pacientes elegíveis para PEP. É importante ter essa avaliação integral, conhecer a história sexual da pessoa, já teve ST, já tratou, quando teve o parceiro, a parceira tratou, já fez testes rápidos, o que é que a pessoa usa para se prevenir? Então, sempre ouvir muito, sempre perguntar muito. Às vezes, o que a pessoa acha que é uma forma de prevenção, não necessariamente é. Então, é uma forma de a gente identificar práticas de risco também. A pessoa se percebe sob o risco de contrair algum IST, então é o momento da gente trazer essa reflexão também, da gente avançar nisso, da pessoa se perceber sob risco, inclusive. Então, uma coisa que é importante nisso aí, a gente chama de estágio de motivação para a mudança, um pouco do método clínico centrado na pessoa. Então, às vezes você oferta o teste rápido, a pessoa nem pensa sobre esse tipo de risco, não é uma preocupação que aparece no seu dia a dia. Então, a pessoa está num momento de pré-contemplação. A pessoa está num momento que talvez não seja o momento mais oportuno para eu falar a fundo sobre PEP, PrEP, sobre tratamento, sobre outras medidas. Às vezes é o momento de conversar com aquelas pessoas sobre o risco. Às vezes o objetivo da consulta para aquela pessoa que está nesse momento de pré-contemplação é se perceber em risco. Então, perceber possíveis práticas de risco, perceber junto, lá, voltando para aquela mandala da prevenção, formas da gente diminuir esse risco. Então, essas frases são coisas que a gente vai estar sempre revisitando, seja na pessoa que vem para o teste rápido, seja na pessoa para quem a gente oportuniza o teste rápido, seja para a pessoa que já está num tratamento de HIV, vai ter barreiras para continuar no tratamento. Então, sempre identificar e saber qual que é a melhor abordagem para aquele momento. O papel importante da gente que consegue estar ali mais próximo da pessoa na atenção primária também. Então, algumas coisas, eu acho que não vou aprofundar muito, que enfim, ainda não é uma realidade nossa em Sergipe conseguir fazer na atenção primária, mas é importante a gente saber quais são as indicações, né? Então, a profilaxia pós-exposição. Então, 4 passos para a gente identificar se a pessoa é uma candidata a PEP. Então, o tipo de material com o qual ela teve contato é de risco para transmissão? O tipo de exposição é de risco? O tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento é menor que 72 horas?
como a Almir falou, é uma emergência. Então, o ideal é que seja ofertado nas primeiras 2 horas após a exposição, mas até 72. Então, a pessoa exposta é não reagente no momento do atendimento? Então, se todas as respostas forem sim, essa pessoa tem indicação para fazer a PEP. Então, aqui um pouco do que são o que é a exposição de risco, os materiais que representam risco, então suor, lágrima, fezes, urina, vômito, saliva, não há risco. Os tipos de exposição, então exposição cutânea, com a pele íntegra, uma exposição por mordedura, mas sem a presença de sangue, não é uma exposição que representa um risco para a transmissão de HIV. Aqui tem um pouco do esquema, que acho que também não vale a pena estar aprofundando muito aqui, são matérias que vocês podem consultar com mais calma em outro momento, acho que o slide vai ser disponibilizado também, mas é importante reforçar que é um esquema que ele tem poucos efeitos colaterais, que é uma coisa que facilita na adesão, então algumas poucas contraindicações, o tenofovir, ele não é indicado para uma pessoa que tem uma insuficiência renal aguda, mas na PEP especificamente, como a duração é mais curta, mesmo a pessoa com insuficiência renal crônica, a gente consegue ofertar e garantindo a monitorização, até porque os efeitos colaterais são transitórios, então se a gente vê que está dando problema, a gente consegue suspender. Dolutegravir também não é indicado se tiver um risco de contracepção, um risco de gravidez, se tiver com algumas outras medicações em uso, mas são poucas contraindicações. Então, é um esquema que é possível de ser ofertado, de ser acompanhado tranquilamente na atenção primária. Aqui um pouco dos cuidados quando a gente começa a ofertar. E a profilaxia pré-exposição ao HIV. Aqui a gente também tem ambulatório de referência, mas também são coisas que podem ser ofertadas na atenção primária. Mas a gente tem aqueles segmentos prioritários para a indicação da PrEP, que são essas populações-chave, como a gente já comentou. Então, mais ou menos, essa tabelinha tem mais ou menos aqueles grupos grupos e exposições de risco. Essa parte Então, vou passar um pouco mais rápido nessas coisas aqui, do tratamento de escolha, segmento, que foge um pouco da nossa realidade agora. Mas outro momento muito importante, falando de abordagem, é um momento muito difícil. Então, dar o diagnóstico de HIV é muito difícil. Então, é importante a gente se preparar para comunicar, então ter um ambiente tranquilo, não é o tipo de resultado que a gente consegue dar no corredor, é o tipo de resultado que às vezes a gente precisa trancar a porta do consultório, quem está no dia a dia, sabe? Às vezes entre a gente de saúde, entre a enfermagem, os técnicos. Então, nem sempre o consultório é um ambiente muito tranquilo. Então, a gente precisa garantir esse momento. Então, informar o resultado de forma direta. Abordar o que é que o paciente sabe sobre a sua condição, quais são as preocupações, quais as fontes de apoio emocional que aquele paciente dispõe. É importante falar do sigilo. Então, aqui nessa realidade de dar esse diagnóstico, de fazer esse acompanhamento na atenção primária, às vezes é um paciente que você já conhece, que já tem uma vinculação com o serviço, o agente de saúde às vezes mora na mesma rua, os outros profissionais da clínica que trabalham ali, muitas vezes moram por perto também. Então, isso realmente é um desafio grande. Então, o paciente tem que se sentir seguro em relação ao sigilo. É importante demarcar bem que tudo que acontece no consultório está sob sigilo, que o prontuário médico só pode ser acessado por profissionais técnicos. O agente de saúde é um parceiro muito importante nesse acompanhamento, mas é sempre importante conversar com o paciente. Então, dificilmente isso vai acontecer nesse primeiro momento, dificilmente isso vai acontecer no momento em que esse resultado é dado. Mas o médico também não pode informar o agente de saúde sem a permissão do paciente. Então, tranquilizar o paciente em relação a isso, que ele é um ambiente em que ele está seguro. E esses itens do aconselhamento,
ele dificilmente acontece no primeiro momento. Então, eu já tive pacientes que no momento do diagnóstico disseram que não queriam conversar sobre aquilo agora e queriam voltar acompanhados. Eu quero vir com a minha mãe, eu quero vir com o meu esposo, eu quero vir com a minha esposa, eu quero ter alguém junto comigo, porque eu não tenho condição de assimilar mais agora. Às vezes, o máximo que o paciente vai conseguir assimilar naquele primeiro momento é o diagnóstico. Então, ter esse contato, ter esse acompanhamento mais próximo é muito importante. E às vezes a gente fala demais. O médico fala demais, o estudante de medicina fala demais. Então, a gente, muitas vezes, aprende isso. A gente está numa posição de passar informações adiante. Então, às vezes, a gente escuta pouco. Então, esse escutar, esse identificar até onde o paciente quer ir, naquele momento, é fundamental para a gente não atropelar um pouquinho a situação. Por isso que a gente precisa elaborar um plano a curto, médio e longo prazo. Às vezes o plano a curto prazo é o paciente aceitar aquele diagnóstico. Então, é importante que esses planos, que essas metas sejam traçadas sempre em conjunto. Então, a consulta é um espaço de troca, é um espaço de um compreender o outro, é um espaço de elaborar junto o que é que vai ser feito para o cuidado daquela pessoa, que é o centro daquela consulta, é o paciente. Então, esse material aqui é do PCDT de ST, do Ministério da Saúde também, então ele traz algumas sugestões, né? O que você pretende fazer, com quem pretende conversar. Então, tem alguém especial que preocupa, ao abordar o parceiro, a parceira, a parceria ou as parcerias, é muito importante também. Também não precisa ser feito no primeiro momento, não é essa agendazinha médica que a gente tem tempo para cumprir. A longitudinalidade de estar no território, de estar próximo à pessoa, permite isso. Então, tem algo que você precisa fazer de forma diferente? Então, identificar o que é que a pessoa percebe sobre aquele risco, o que é que a pessoa percebe sobre aquela condição, o que é que isso muda nas práticas, nos cuidados do dia a dia, nas práticas sexuais. Então, encerrar a consulta não tem um ponto final. Então, é o momento que a gente define junto. Quando é que volta? Definir esse plano para casa também. Com quem que a pessoa vai conversar? Que essa coisa esse segredo é algo que dificulta muito o diagnóstico também, como o doutor me trouxe. Da pessoa ter medo de voltar, ter medo de fazer o tratamento, ter medo de estar indo na farmácia, por medo de que as pessoas vão relacionar aquilo a um tratamento para HIV. Então, acho que estar na atenção primária facilita, porque as pessoas estão sendo atendidas lá por diversos motivos. Então, aqui a gente também não tem uma organização do acesso que ainda é muito comum em muitos estados, por exemplo. Tem outros lugares do Rio também, de ter um dia de pré-natal, um dia de pericultura, um dia de demanda espontânea. Está tudo misturado no mesmo dia, então a pessoa passa ali despercebida tranquilamente. Mas ainda assim, eu tive pacientes que chegaram em situações mais graves e que inventaram algumas histórias para a família para justificar os atendimentos mais frequentes. Então, quando a gente... Meu computador descarregou. Eu vou... Deixa eu só pegar o carregador. Que o slide é importante. Fique tranquila. Agora, se você quiser mandar o slide também, onde nós podemos... Tá no e-mail da Liga, se vocês puderem compartilhar. Você tá com ele aí, Larinha? Então, Eu segundo mandei por e-mail também. Pronto, então compartilhei, por favor. Lai. Retomando aqui. Eu? Eu tive pacientes que chegaram e se... Vou botar o vídeo. Se travar muito, vocês me falam. Então, eu tive pacientes que também não foram diagnosticados precocemente, foram diagnosticados já sintomáticos, já demandando um cuidado mais frequente. Então, nessa dificuldade de falar para a família, eles inventaram questões de um paciente que disse para a família que estava com câncer. Ele tinha que estar sempre indo em consulta porque estava com câncer. Então, mesmo na atenção primária, quanto mais a gente demora a fazer esse diagnóstico, quanto mais existe essa demanda de consultas,
mais difícil fica para o paciente. Então, nesse primeiro momento do diagnóstico, desse aconselhamento pós-teste parcelado, digamos, você vai precisar de consultas mais frequentes. Diversas pessoas vão precisar de consultas mais frequentes por algum motivo em algum momento da vida. Não necessariamente por questões crônicas, como é o caso do HIV. Mas com o tempo, um paciente que tem uma boa adesão, a gente consegue espaçar. Então, tem pacientes que vão ter consulta de 6 em 6 meses. Então, a gente consegue fazer com que isso esteja mais tranquilamente assim na rotina do paciente. Gente, aproveitando só para lembrar da lista de presença, tá? Que já está no chat. Não esqueçam de assinar. Larinha, conseguiu aí exibir o slide? Muito obrigada. Aí, em relação àqueles estágios de motivação que a gente falou um pouquinho antes, eu cheguei agora na residência, né? Então, tem pacientes que já estão ali há muito tempo, que já estão fugindo um pouquinho daquilo há muito tempo. Aparecem pacientes que têm diagnóstico há 10 anos, há muito tempo, e ainda estão no estágio pré-contemplativo. Então, o paciente ainda não entende muito bem, não diria não entende, mas ainda está numa fase de negação. Então, são coisas que a gente precisa estar avaliando sempre, a cada consulta, qual a compreensão que o paciente tem sobre a sua condição, a compreensão que tem sobre o tratamento mesmo. Então, o paciente entender que não vai parar o tratamento quando está melhor dos sintomas. Então, são questões que, independente do tempo de diagnóstico, continuam a aparecer. Você pode passar? Então, é importante ter esse plano de cuidados conjuntos, né? Então, as metas iniciais, assim, do paciente, assumir a condição de pessoa com HIV, do paciente compartilhar aquele diagnóstico com alguém de confiança. Ele não precisa contar com todo mundo, ele não precisa contar no trabalho, ele está sob sigilo ali, mas ter pessoas de convívio, ter pessoas de confiança com quem o paciente consiga dividir aquela situação é muito importante. Eu vou... Tá travando ou tá tranquilo? Posso deixar o vídeo ligado? Foi o microfone ligado aleatoriamente. Não foi você, não. Ah, tá bom. Ok. Então, lembrando que, ao contrário da PEP, a TARV é importante ser iniciada precocemente também, é importante iniciar o quanto antes. É uma daquelas medidas chaves ali para prevenção por interromper a cadeia de transmissão, mas não é uma emergência. Então, a gente tem que se dar esse tempo e dar ao paciente esse tempo de assumir sua condição, de compartilhar o diagnóstico, de ter alguém, mesmo que não seja uma rede de apoio, de ter um apoio para que a gente consiga iniciar esse tratamento e não ter que interromper. Que a gente interrompe, o paciente cria resistência, isso dificulta mais o manejo. Então, é muito importante que a gente tenha um bom nível de compreensão sobre a condição, um bom nível de compreensão sobre o tratamento, antes de começar esse tratamento, para que esse tratamento não seja interrompido. Então, a pessoa tem que estar motivada para fazer esse tratamento, para que esse tratamento não seja interrompido. Pode passar. Então, aqui tem um fluxogramazinho que a gente usa aqui no Rio, especificamente, né, do quando encaminhar. Então, no geral, a gente faz esse tratamento inicial para todos os pacientes. Mas nos pacientes que já são diagnosticados, já sintomáticos, já com aquelas doenças antigas doenças definidoras do HIV, são pacientes gestantes, pacientes menores de 14 anos,
são pacientes com contraindicações ao a esse esquema preferencial, que é um ponto importante também. Então, de 2018 para cá, a gente começa a usar o dolutegravir, que tem muito menos efeito colateral do que o efavirenz, que era usado antes. Então, o esquema preferencial hoje em dia é um esquema que é de fácil manejo. Então, é um esquema que a gente tem condição de acompanhar na atenção primária. Apesar das nossas dificuldades de recurso, a gente tem condição de fazer isso, é uma forma de ampliar o acesso também. Então, ter um esquema com menos efeito colateral, com menos interações medicamentosas é uma parte importante disso. Mas é o paciente que tem contraindicações a esses esquemas, que ou tem outras comorbidades, como hepatite, tuberculose, outras comorbidades que é uma doença renal grave, que contraindicaria esse esquema também, que às vezes vão precisar de testar múltiplos esquemas diferentes. Então, geralmente, quando começa a complicar um pouquinho mais, ou resume, não está dando conta na atenção primária, a gente encaminha. Mas esse acompanhamento inicial com a gente é muito importante. Pode passar. Então, tem algumas outras indicações também, então, do paciente que dá sinais de resistência, paciente que já teve algum abandono prévio, então isso pode ter levado a uma resistência ao esquema preferencial, paciente que tem falhas terapêuticas, então, o paciente que alcança a supressão, mas que volta a ter uma carga viral detectável, então são situações também que demandariam esse acompanhamento, esse encaminhamento ou acompanhamento conjunto. Mas, às vezes, é um paciente que tem uma dificuldade de tratar em outro espaço, porque eu acho que o transporte é uma questão importante também. Então, às vezes, o paciente não tem dinheiro para chegar no CEMAL. O paciente não tem dinheiro para chegar no hospital universitário porque a passagem está cara. Só que outra coisa no Rio que eu achei fantástica, a gente consegue garantir o passe livre para os pacientes que têm condições crônicas e estão fazendo tratamento em outros serviços. Mas ainda assim, às vezes só a locomoção já é uma barreira de acesso importante também. Pode passar. Acho que é importante conversar um pouquinho sobre esses diferenciais da PS, tanto algumas coisas práticas que eu vejo aqui, mas também sobre os desafios para além do que a Almeida trouxe maravilhosamente bem. Então, alguns diferenciais que eu vejo um pouco da experiência aqui é como a possibilidade dessa abordagem em equipe deixa tudo mais fácil. Então, se o paciente não está pegando a medicação, se tem algum atraso na medicação, a farmácia me avisa. Então, os profissionais da farmácia vão entrar em contato com a gente. Tipo, ó, o paciente está em atraso. O que aconteceu? Vai atrás. Se o agente de saúde está sabendo do diagnóstico, o paciente permitiu, a gente está ciente e geralmente sabe. Geralmente, o que aconteceu mais comigo aqui é do agente vir avisar. Então, do próprio agente de saúde dizer, ó, tal paciente fez o teste em outro canto aí, descobriu que tem HIV, queria marcar uma consulta, você consegue marcar em tal horário, um horário mais vazio, finalzinho da tarde. Então, são parceiros muito importantes também. Que é a mesma pessoa que vai lá bater na porta, perguntar se está tudo bem, que mantém esse contato, assim, de ajudar na adesão. Então, acho que um diferencial muito importante na PS é a vigilância. Às vezes é muito difícil num serviço centralizado garantir essa vigilância. No território, a gente consegue. No território, a gente tem muito mais possibilidade para vigilância. Então, o vínculo com a clínica, com a equipe, também é um diferencial muito grande. Mais fácil construir esse vínculo, muitas vezes a pessoa já tem, assim. Aqui, às vezes, a gente tem pacientes que estão naquele território há muito tempo. A minha experiência, eu estou chegando agora, sou residente do primeiro ano, mas o paciente tem uma vinculação com a clínica, que se transfere para mim também. Então, o paciente não me conhece, mas a vinculação com a clínica, com o serviço, com o SUS, faz com que o meu trabalho fique muito mais fácil, mesmo que essa vinculação não seja diretamente comigo, que estou acabando de chegar. Então, um diferencial da medicina de família, uma coisa que a gente trabalha, que na residência a gente discute muito também, é a habilidade de comunicação, da gente ir para além mesmo dessa coisa mais técnica, dura, que é técnica também. Comunicação é técnica, abordar a motivação do paciente é técnica, trabalhar a adesão é técnica também. Então, essa é uma coisa que a gente consegue, na residência, aprofundar.
ter o apoio do NASF é um diferencial muito grande, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, quando tá muito difícil, às vezes um paciente que está realmente apresentando sintomas depressivos, que vem com sintomas, crise de ansiedade frequente, com crise de pânico, outras questões de saúde mental decorrente daquela situação. Então, às vezes está muito difícil para a gente tem um núcleo de apoio que também está ali perto, que também está acompanhando a equipe. Às vezes é o núcleo de apoio que acompanha outras pessoas da família também. Então, essa vinculação se estende ao NASF também. Eu queria destacar como um desafio o desmonte que a gente está vivendo disso tudo também, né? Porque agora, começando assim as coisas mais recentes, o agente comunitário de saúde ele não é mais um profissional que é obrigatório na atenção primária também. Então, a gente tem lugares que mantém, que bom, mas a tendência com emenda 95, teto de gastos, com todos os cortes que a saúde tem sofrido, e é um padrão que a gente vê de financiamento do SUS há muito tempo, que quando não é obrigatório, não vai acontecer. Então, o SUS começa a dar certo, o SUS começa a caminhar quando a gente passa a ter um financiamento obrigatório. Então, no momento que não é mais, isso passa a sair. Então, a gente tem o agente de saúde que não está mais como obrigatório, felizmente, a gente ainda está mantendo, mas não sei por quanto tempo, enquanto a situação estiver assim. O NASF está sofrendo um desmonte muito grande. Então, quando eu estava em Aracaju, praticamente não funcionava mais. Aqui no Rio também está uma situação muito difícil. Minha residência, por ser vinculada à Fiocruz, a gente acaba mantendo uma estruturazinha a mais. Então, a gente consegue manter certas coisas que, às vezes, na rede não está funcionando. Então, a gente tem o NASF presente, atuante. Então, é uma coisa que facilita muito, mas também não é uma realidade da rede como um todo. A gente falou em populações-chave. E muitas vezes essas populações-chave são populações que mais têm dificuldade em chegar na clínica da família. Então, muitas vezes são populações que chegam, que a porta de entrada para a saúde não é a atenção primária, às vezes são populações, chega bastante também, populações que têm como porta de entrada um CAPS, muitos pacientes do consultório na rua. Então, muitos pacientes que chegam ali através dos programas de redução de danos, mas não seja necessariamente no CAPS ou no consultório na rua, que foram experiências incríveis para mim, de vínculo, inclusive. Para mim, a principal aula, a mais precoce, assim, no ciclo básico ainda, de vínculo, foi o estágio da redução de danos lá, na psicologia médica. Então, são dispositivos essenciais que também estão sob ataque. Então, a gente conseguir ver aqui um pouco esse potencial que a atenção primária tem para tudo isso. Foi uma experiência que me surpreendeu. É uma experiência incrível, mas é triste ver isso tudo sob ameaça. É difícil, é angustiante, ainda mais nesse momento que a gente está. Reconhecer, entender a importância da atenção primária nisso tudo e mil outras questões. Aqui a gente está falando sobre um pedacinho do que a atenção primária faz. E ver o quanto que isso tudo está sob ameaça. Mas nesse contexto também, mais uma vez, fico muito feliz com o convite, muito feliz de ver esse tanto de gente interessada em atenção primária, interessada no SUS, e ver que as pessoas estão reconhecendo o quanto que é a base para o Sistema Único de Saúde funcionar, é uma atenção primária que funcione. E ter pessoas dispostas a fazer isso funcionar é fundamental. Acho que é isso, gente. Obrigada, Flávia, mais uma vez. Maravilhosa, como sempre. Muito esclarecedor, bastante detalhado. Foi muito bom você trazer as suas experiências. Realmente, tipo, como é notória, né, a diferença, assim, é o mesmo país e a gente teve diferenças tão gritantes, assim, na atenção primária. A gente tem algumas perguntinhas, bastante perguntinhas para você. Pode mandar. Para fazer aqui. A primeira pergunta
sobre quais as diferenças mais notórias nos tipos de STs prevalentes no Rio de Janeiro e em Sergipe, que você observou nesse tempo de residência. Muito parecidos. Muito parecido. A gente também está numa epidemia de sífilis aqui, também chegam muitos casos. Também teve essa dificuldade de ofertar uma redução na procura pelos testes mesmo, pela restrição do acesso durante a pandemia, né? Então, são perfis muito semelhantes nesse sentido, pelo menos nesse território em que eu estou trabalhando no momento. Mas acho que uma coisa que, em relação a esse perfil, ao que chega, que acho que é muito importante também, é o modelo de acesso. Então, minha equipe, por exemplo, que é mais ou menos o que acontece nas outras equipes aqui. Eu agendo digamos que eu atendo assim, uns 17, 18 pacientes por turno, corrido. Mas agendados são 4, 5. Então, é a equipe de uma área muito vulnerável, é uma equipe que demanda muito. Então, a gente prioriza um modelo de acesso que garanta que a pessoa consiga ser atendida no dia, na maior parte das vezes, ou garanta um atendimento breve. Então, isso é muito importante também, a pessoa tá com aquela queixa, ela conseguir ser atendida no dia. Ela não precisar ser agendada para outro dia, ela não precisar, às vezes, faltar ao trabalho de novo. Então, isso faz com que seja mais fácil essas queixas chegarem e serem tratadas, serem identificadas, a gente conseguir oportunizar essa prevenção combinada, mas esse perfil de acometimento o que eu vejo assim, é bem parecido, não tenho números exatos. Perfeita, Flavinha. A segunda pergunta é: qual a maior dificuldade que você encontrou durante o atendimento de um paciente que está se descobrindo portador de HIV? Nossa, gente, é muito difícil. Eu acho que uma coisa que faz muita diferença é esse aconselhamento pré-teste. Então, o paciente simplesmente chegar, fazer o teste sem muita conversa e voltar, isso deixa a situação muito difícil. Então, às vezes acontece também, solicitaram e mandaram para você o resultado. Então, isso deixa extremamente difícil. Mas todos os primeiros contatos foram situações muito de negação mesmo. Então, foram situações em que não deu para conversar muito, não deu para falar muita coisa. Foram momentos de ouvir, de acolher o choro, de acolher as angústias. Então, da gente entender a doença, mas entender como que é a experiência daquele diagnóstico para aquela pessoa. Então, isso envolve um contexto pessoal, familiar, às vezes tem uma situação conjugal complicada ali no meio. Então, esse primeiro contato com o diagnóstico é muito mais de ouvir. Não, dificilmente nunca deu para falar muita coisa nesse primeiro momento, não. Aconselhamento pós-teste parcelado mesmo. Certo. A terceira pergunta é: qual a sua opinião em relação à vacina contra HIV que está sendo testada e o futuro com relação ao HIV? Repita as palavras do Dr. Almir. Então, espero que vá para frente, espero que a gente consiga avançar nisso. Mas é uma coisa que dificulta. Então, a gente está falando mais uma vez de quem são essas populações-chave que tem esse aumento do número de casos de HIV. Então, muitas vezes são populações que são marginalizadas. A gente sabe que o investimento em saúde voltado para o acesso, para o tratamento, para o acolhimento dessas populações é menor. Então, a gente tem esse desafio aí de, diria até pressionar mesmo, da gente manter isso aceso, manter essa discussão acesa para que não morra de novo, como ele mesmo falou. Para que a verba para pesquisa científica não morra, porque a vacina para HIV, às vezes, não é um assunto que é tão interessante financeiramente para o setor privado. Então, esses assuntos que não são financeiramente interessantes para o setor privado, as pesquisas nessa área
quem faz é a universidade pública, são os órgãos públicos, que estão todos sofrendo desmonte também. Então, a gente tem um contexto muito mais amplo nisso aí, do qual a gente também não pode se ausentar. Certinho, Flavinha. A quarta pergunta é: um paciente descobre que possui HIV em um exame de rotina no ambulatório ou em exames antes de realizar uma cirurgia eletiva. É fornecido o tratamento no local da consulta ou é necessário ter um encaminhamento para a UBS? E o acompanhamento é feito pelo ambulatório ou pela medicina da família na UBS? Ficou uma pergunta bem grande. Se você quiser que eu repita, eu posso repetir, viu? Deu para entender. Então, primeiro, o teste, ele nunca pode ser feito sem o consentimento do paciente. Então, a gente não pode solicitar um teste para HIV, ou, sei lá, o paciente chegou na UPA, você pediu os exames lá e não perguntou exatamente o que estava pedindo. Não, o paciente sempre tem que dar autorização para que aquele teste seja feito. Então, são testes que a gente evita fazer nos locais em que esse acompanhamento não vai acontecer, a não ser que sejam os pacientes que chegam já com a suspeita clínica de HIV. Então, a gente não vai. O ideal é que não se faça um rastreio de HIV na UPA, na emergência. O ideal é que isso seja feito no local que vai possibilitar o acompanhamento ou o encaminhamento ao devido serviço. Aí, esse local do tratamento vai depender, né? Tipo, em Sergipe, você marca como referência, como foi colocado, então a gente vai encaminhar para lá. E aqui no Rio, vai para atenção primária, mas no geral a gente nem tem, tipo, na UPA, a gente não tem um fácil acesso aos testes rápidos, por exemplo. A recomendação é que isso aconteça na atenção primária, a não ser que seja uma emergência. Certo. A quinta pergunta é: em sua vivência, qual a população que apresentou com mais frequência diferentes ISTs e sua opinião sobre a causa deste fator? Aqui, eu trabalho numa região que é muito vulnerável, então a população que aparece então, com uma certa frequência a mais é mais a população de rua. Eu trabalho numa região em que, inclusive, tem uma presença muito ostensiva do tráfico. A região tem muito conflito. Então, vem muitos jovens que estão nessa situação também, que às vezes têm muita exposição e aparecem com frequência com queixas de DST. Mas, pelo momento da pandemia, eu acho que o que mais apareceu para mim, por ser o grupo que mantém uma testagem regular, justamente as gestantes. A gente manteve o acompanhamento pré-natal, então nesse contexto em que o acesso ficou um pouco mais restrito, eram os grupos que chegavam que tinha essa oferta do teste rápido regular. Então, meu contato do HIV veio principalmente com pacientes que já estavam no tratamento ou que chegavam em situações de abandono também. Às vezes, pacientes que, por algum desses motivos, foi encaminhado para uma atenção especializada e são locais em que dificilmente a vigilância vai acontecer da mesma forma. Então, o paciente chegava por outra questão e a gente identificava que tinha abandonado o tratamento. Mas o de diagnóstico foi muito esses dois perfis, pacientes em extrema vulnerabilidade ou gestantes. Certo, Flavinha. Só temos mais duas perguntas. A primeira é quais as formas que outros profissionais podem trabalhar em conjunto na abordagem de um paciente com HIV? Então, aqui, esse trabalho na equipe como um todo faz toda a diferença. Então, é isso. Às vezes chega o agente de saúde, tem a relação mais próxima ali, identifica as situações e traz para a gente. É a equipe da farmácia que está ali atuando na vigilância também, os enfermeiros, enfermeiras da equipe, que às vezes estão aqui, por exemplo, por ter um serviço de residência, os médicos rodam muito. Então, o enfermeiro que está ali há mais tempo, o enfermeiro que está ali com uma vinculação maior com
com o território, com os pacientes. E é isso, a demanda vai muito além dessa demanda técnica. Então, o tema hoje era abordagem e manejo. Eu quase não entrei em manejo, porque o manejo é mais fácil. O manejo está ali, protocolado. Então, essa abordagem é uma abordagem que é muito mais efetiva quando é realizada em conjunto. Assim, tipo, a gente tem que saber explorar tudo que a equipe tem a oferecer, que é bastante coisa. Perfeito, Flavinha. E a última pergunta é: você poderia explicar novamente sobre a diferença de PrEP e PEP e o tempo de uso, utilizando um exemplo, se for possível? Sim. Então, a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que é para aquele paciente que teve uma exposição de risco num intervalo mais curto. Então, é uma coisa que idealmente tem que ser ofertada nas primeiras 2 horas, mas até 72 horas. Então, o paciente teve aquela exposição, que não sabe o status sorológico da outra pessoa, em quem teve relação, seja uma relação consentida ou não consentida, que às vezes é o que chega com mais frequência. Então, para essa pessoa, a gente vai ofertar esse tratamento com os antirretrovirais, que é a PEP, por um período mais curto, que é um período de 28 dias. Então, também é um esquema que tem poucos efeitos colaterais, que isso facilita a adesão, e é um período razoável, assim, que a gente consegue manter aquele acompanhamento. A PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, são para pacientes que estão num risco aumentado de contrair o vírus, seja por terem exposições, situações de risco. É um paciente soro negativo, então um paciente que não tem a doença, e a gente oferta o medicamento, o antirretroviral, para prevenir a doença. Então, às vezes, um paciente que tem um parceiro que é soro discordante, são pacientes profissionais de sexo, pacientes que têm essas exposições repetidas, a gente oferta essa profilaxia pré-exposição. O paciente também vai usar o antirretroviral, só que o paciente não tem a doença, ele vai usar como uma forma de prevenir a infecção, como mais um desses itens aí da prevenção combinada. Então, é um paciente que tem, com uma boa adesão, com o uso regular, chega a reduzir em 90% a chance de contágio. Mas é importante passar também, não é 100%, existe algum risco. E é isso, é pouco conhecido. Então, reforça a importância da gente conhecer, da gente estar apropriado de quem que é um possível candidato para aquilo, para oferecer. Excelente, Flavinha. Muito obrigada de novo pelas suas contribuições. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer fazer mais alguma pergunta que não escreveu no formulário? Professora Márcia, quer fazer alguma consideração? Não, eu só tenho a agradecer. A Flávia foi excelente. Parabéns, Flávia. Você trouxe assim um outro olhar, né? O Mir trouxe um olhar bem da prática ali, da atenção primária, aquilo que ele, como sanitarista mesmo, e você trouxe um olhar mais técnico, um pouco mais técnico, mais aprofundado, mas não deixa de ser prático, né? Parabéns, você conseguiu juntar essas duas, né? A prática, né? A tecnicidade e a prática, muito boa, tá? Só elogios mesmo, e muito feliz, né? Por saber que a UFS está encaminhando meninos assim tão está encaminhando esses meninos tão brilhantes aí para fora, e eu tenho certeza que Flávia tem muito a ainda contribuir no nosso SUS, né? Então, assim, isso me deixa muito feliz, tá? Um abração para você, muito sucesso, e a gente está aqui também quando você precisar, e eu sei que você está aí quando a gente precisar também, tá? Um beijão, viu? Agradeço Muito também obrigada. o pessoal que participou, um agradecimento a todos os participantes também, viu? Foi maravilhoso, ó. Isso. Bom, gente, então, mais uma vez, muito obrigada, Flavinha, muito obrigada a todos que participaram. Professora Márcia, pode falar, amigo. Só lembrando a todos que para certificação a gente precisa do formulário preenchido com os dados da pessoa.
Por favor, não esqueçam de preencher o formulário de presença, tá, gente, que tá no chat. E é isso. Muito obrigada a todo mundo. Muito boa noite. Feliz Natal a todos. Obrigada mais uma vez, Flavinha. Obrigada, professora. Tchauzinho, Eu que gente. agradeço, A gente. gente Estou está à à disposição. disposição. Qualquer coisa, vou chamar. Sigam a gente no Instagram, gente. Lianf, tá? Lianf U. E quem quiser vir fazer os Ai, estágios no Rio também, viu? Obrigadão, viu, Flávia? Fica aí o Obrigada, convite. Flavinha. Tchau, gente. Cheiro. Tchau, gente. Boa noite. Bom acesso a todos. Até mais. Tchau, tchau. A gente fica só se despedindo. Tá de recesso já, amiga. Não, amigo, eu tenho 2 provas amanhã. Depois daqui ainda vou estudar. Anestesia. Laila, se você quiser, eu peguei. É que você tá com Liz, né? Eu acho que não serve muita coisa. O meu resumo de edema, que eu escrevi as coisas da aula de edema. Claro que eu quero. Mas só que a provinha é depois da aula dela, né? Ela dá a aula e depois dá a prova. Pelo menos eu, sabe? Eu acho que quando tem a coisa anotada é mais fácil de acompanhar a aula do que não. Mas já que é de Liz, eu não sei se vai servir muito, sabe? Me lembre depois, é porque agora eu tô absolutamente, completamente zoada. Certo, né? Sem problema, amiga. Muito obrigada. Mande mensagem, eu tô esquecida. Em Tá prova bom, do você. obrigada. Ei, parar de gravar, né? Uhum. Esqueci.